vocês estejam bem. Professor Márcio falando com vocês mais uma vez, dando início a essa semana, que seja uma semana de muitos estudos, muita perseverança, muita força de vontade. Hoje, dia 12 de abril de 2021, segunda-feira, teremos uma aula de língua portuguesa e nós vamos dar início aos estudos essa semana do gênero textual notícia. O que é notícia? A notícia que a gente lê na internet, né, que traz pra gente aquilo que a gente precisa de saber de informação. A notícia que aparece nas reportagens na televisão, as notícias que nos são trazidas também pelas ondas dos rádios, né, pelas ondas da rádio, e diversas outras formas. A imprensa escrita, que é o jornal, que é a revista, não é isso? E a internet também, que está aí com diversas reportagens, né? E diversos canais de informação, de reportagem, até mesmo de redes de TV que migraram para a internet para poder trazer para a gente outros tipos de notícia e informação, porque, afinal de contas, estamos no século XXI, a era da tecnologia, e é claro que as notícias não ficariam só restritas ao rádio e televisão neste século. Elas iriam para a televisão, elas iriam para a internet também. Para dar início, então, à nossa aula, nós vamos ler esse texto base que está exposto ali na parede para vocês. Acompanhe a leitura comigo, por favor. Bicho preguiça é resgatado dentro de uma casa em São Sebastião, São Paulo. Um bicho preguiça foi resgatado dentro de uma casa na tarde desta quinta-feira 7, no bairro Camburi, em São Sebastião, estado de São Paulo. O resgate durou cerca de 5 minutos. De acordo com o morador da casa, Francisco Elton da Costa, o animal caiu de cima do telhado e entrou na casa. De acordo com a polícia, o animal não tinha ferimentos e estava tranquilo, mas se agarrou a uma cadeira para não sair de casa. O animal foi levado para a polícia ambiental e será solto na mata. Ali, ó, esse texto está disponível, né? A gente tem que saber a fonte de onde que a gente retirou o texto, né? O que é a fonte? De onde que saiu esses textos de reportagem? Nesse caso, embaixo do texto tem o endereço do site de onde foi tirada a notícia, que é no g1.globo.com, ou seja, do Grupo Globo de Comunicações. Então, a gente sempre precisa de saber de onde que as notícias são. Nesse caso, o texto foi retirado dali, né? Globo.com, g1.globo.com. Como vocês podem observar, essa notícia em si, ela não traz nenhuma imagem para ilustrar, né? É importante que a notícia tenha imagem para ilustrar, até mesmo para que a gente compreenda a informação que nos é passada através do texto. A imagem ajuda a gente a compreender melhor o que nós estamos lendo, né? Mas nesse caso, como é uma notícia muito curta, tá? Eu achei ali a imagem necessária, mas ela não compromete a interpretação final, tá certo? Bom, e vamos então falar dos nossos assuntos, né? O que esse texto traz pra gente, gênero notícias? Quantas novidades, né? O personagem principal é um bicho preguiça que invadiu uma casa, não é isso? E que, né, foi necessário chamar a polícia, né? O morador Francisco Elton chamou a polícia, que conseguiu fazer o resgate do animal em 5 minutos. O animal não apresentava nenhum ferimento, ele estava são e salvo, e ele foi entregue para a polícia ambiental e que será solto na mata posteriormente. Bom, substantivos são as palavras que identificam o ser, né? O ser ou o objeto. Tudo isso é substantivo. As classificações dos substantivos nós vamos ver posteriormente, porque o substantivo se divide em diversas classificações, né? Mas a gente não precisa de trabalhar a classificação substantiva agora, o foco é que vocês entendam o que é o substantivo. Se o substantivo é aquilo que dá nome ao ser, à pessoa ou ao objeto, no texto nós temos aí, ó, bicho preguiça, já no título, que é um substantivo, não é isso? É o nome do animal, né?
E São Sebastião também é um substantivo porque é o nome da cidade, né? Agora, indo lá para o primeiro parágrafo, se a gente volta no primeiro parágrafo, nós temos aí, ó, bicho preguiça foi resgatado dentro de uma casa. Casa também é um substantivo, né? É o local, né? Tudo que você pode ver, tocar, perceber, sentir é substantivo, tá bom? Então, casa também é substantivo. No segundo parágrafo, nós temos o nome do morador, né? Francisco Elton da Costa. Certo? Francisco Elton da Costa. É o substantivo aí nesse caso, porque é o nome de uma pessoa, não é isso? Animal. Animal também é um ser. Então, animal é o substantivo. Telhado é o objeto, né? É a cobertura da casa. Também é substantivo. Aí no terceiro parágrafo nós temos polícia. Polícia é o substantivo, que é a corporação, né? Aí ferimentos também é um substantivo. A ferida é um substantivo, assim como ferimentos também é um substantivo. Cadeira também é um substantivo, porque é um objeto, certo? Polícia ambiental, a polícia aí de novo, a polícia é o substantivo nesse caso, tá? E mata, finalizando o texto, mata sendo a floresta, é um substantivo, certinho? Bom, então nós aprendemos o quê? Que substantivo é tudo aquilo que identifica o ser, a pessoa ou o objeto, é aquilo que tudo aquilo que a gente pode ver, tocar, perceber e sentir, é o substantivo. Por exemplo, amor a gente sente, é substantivo. Saudade a gente sente, é substantivo. Tristeza também é substantivo, tá bom? Então, substantivo é tudo aquilo que a gente pode ver, tocar, né, e sentir, tá certo? Agora vamos falar de verbos. Verbos são palavras que indicam ação ou movimento, né? Verbos são ação ou movimento. Então, nós vamos aí, ó, um bicho, preguiça, foi, olha o foi aí do verbo ser, indicando o quê? Ação. Resgatado dentro de uma casa na tarde desta quinta-feira. O resgate durou, ação de durar, né? Durou cerca de 5 minutos. Então, durar também é um substantivo. De acordo com o morador da casa, o animal caiu. Olha o movimento aí, verbo cair. Movimento, né? Caiu indica o movimento. Então, é verbo também. E entrou, ó. Outro verbo que indica movimento, o verbo entrar. Indica movimento. Então, a palavra que indica ação, movimento, é o verbo. Continuando, de acordo com a polícia, o animal não tinha ferimentos, verbo ter, né? E estava, verbo estar, mas se agarrou, ação de agarrar, né? Ele se agarrou a uma cadeira para não sair. Ao sair aí, ó, outro verbo indicando movimento. O animal foi levado, olha o verbo levar aí, ó, levado, ó, verbo levar, para a polícia ambiental e será, verbo ser de novo, indicando ação, né? Ação será solto, ação de soltar o animal, não é isso? Será solto na mata. E solto do verbo soltar, certo? Bom, com essa aula a gente precisa entender o quê? Que a notícia e reportagem, ela tem a finalidade de nos trazer informações. Existem muitos canais de comunicação de notícia e reportagem, né? Notícia, né? Que é a internet, é a televisão, é o rádio, é a revista, é o jornal. Antigamente havia revista, jornal, depois evoluiu para o rádio, depois foi para a televisão, onde nós temos os telejornais. E com o século XXI, com o advento do século XXI, as notícias e os telejornais também migraram para a internet. É o que a gente chama de cybernotícia. A gente tem que ter cuidado com aquilo que realmente é fato e aquilo que é uma opinião. Fato é aquilo que realmente está acontecendo, é real e está sendo retratado ali naquele momento. Opinião é o olhar do repórter sobre aquela ação. Por exemplo,
Eu, no lugar do policial, resgataria a pessoa dessa forma. E é uma opinião do repórter, entendeu? Então, o fato é a opinião. E existe também as famosas fake news que estão pipocando aí as notícias, principalmente na internet. Fake news são notícias que são falsas, que são plantadas como se fossem verdadeiras, para confundir a cabeça das pessoas e que acabam passando essas informações de forma errada. Ali no quadro agora eu vou colocar um exemplo de fake news sobre a Covid-19, para vocês verem aí, ó. Leiam e ver se isso tem motivo para ser verdade. Fake news sobre a Covid-19 numa altura do campeonato dessa em que muitas pessoas estão morrendo é brincar com a própria vida, não é? Então hoje aprendemos um pouco de substantivo, que é o nome dos seres, objetos, e é tudo aquilo que eu posso ver, tocar e sentir, é o substantivo. Aprendemos um pouco sobre verbos, que são palavras que indicam ação ou movimento, geralmente terminadas em ar, er, ir, certo? E entendemos um pouquinho no final da aula o que é fake news, o que é fato e o que é opinião. De posse dessas informações, façam as atividades propostas para essa aula. Aguardo vocês na aula da quarta-feira, que é a aula de matemática. Um beijão, fiquem com Deus.